E aí galera, beleza? Prontos para mais uma aulinha? Hoje nosso tema é sistema termicamente isolado, calor e os fenômenos térmicos. Só ajeitando aqui a nossa ponteira. Vamos lá, gente. Que eu vou falar para vocês a princípio? Vou deixar também à disposição o link desse arquivo aí, então, na hora que minha carinha ali estiver atrapalhando o que vocês precisarem ver, vocês acompanhem junto com o PTT, tá? Beleza? Então vamos lá, gente. O que é um sistema termicamente isolado? A gente tem que partir dessa definição. Olha aí, leiam bonitinho depois a definição, mas aqui tem um esqueminha para vocês. Apagou aqui em cima a primeira palavra, mas está escrito sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema que impede a passagem de matéria, não troca matéria pelas fronteiras desse sistema, e a parte energética, que a gente vai pensar em calor e trabalho, também não tem troca, tá bom? Então, um sistema isolado impede troca de matéria e de energia pelas paredes da vizinhança, tá? Que separa o sistema da vizinhança. Aí ali, naquele texto, também está falando do sistema aberto. O que é um sistema aberto? É um sistema onde as paredes do sistema, as fronteiras, permitem a troca de matéria e de energia, certo? Quando eu falo energia, estou falando na forma de calor e trabalho. Depois temos o sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que não permite passagem de matéria pelas suas fronteiras, porém permite a passagem de energia, tanto na forma de calor quanto de trabalho, certo? Bom, mas um sistema fechado pode ser adiabático também. Vocês vão ouvir bastante esse termo aqui, tá certo? E o sistema fechado adiabático, ou a gente vai acabar falando às vezes só sistema adiabático, ele não vai permitir a troca de matéria, porque ele é fechado, mas vai permitir a troca apenas de calor. Ele vai permitir apenas a troca de trabalho, tá certo? Não existe troca de calor, tá certo? A palavra adiabático indica sem calor, tá bom? E mais uma derivação do sistema fechado é o sistema fechado rígido, onde não troca matéria, porém na parte energética ele vai impedir a troca de energia na forma de trabalho. Então, um sistema fechado rígido só permite troca de calor. E um sistema adiabático, fechado adiabático, impede a forma de calor, de energia e permite só trabalho. Tudo bem? Bom, aí agora a gente vai para as seguintes definições. Aqui vocês estão vendo simplesmente uma legendinha, tá certo? Paredes adiabáticas, então tá aí a legenda, tá certo? Isso aqui vai ser chamado de corpo quente, um corpo frio. Coloquei cores aí só para diferenciar visualmente um do outro. As cores não têm muito significado físico aí no caso, tá certo? E isso aqui vai estar representando, uma representação artística de uma unidade de energia, tá certo? A energia, nesse caso, ela não é visual, mas eu quis dar uma representação para ela. Então, agora a gente vai imaginar o seguinte, vocês estão conseguindo ver legal daí, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de energia representadas no corpo A, tá certo? E eles estão com temperaturas diferentes, tá certo? Está definido aqui. Se eles estão em temperaturas diferentes, não há um equilíbrio térmico, vai surgir uma troca de calor. Então, eu vou ter migrando partículas do corpo quente para o corpo frio. Vocês perceberam que eu fiz uma transição de cor aí? Então, essa transição de cor é para indicar que houve equilíbrio térmico. Tá vendo aqui? A troca de calor acontece até os corpos atingirem a mesma temperatura. Então, por que eu só passei 9 unidades de calor para cá? Porque foi o suficiente para o equilíbrio térmico acontecer. E agora outra coisa aqui interessante, derivada disso, é a quantidade de energia térmica, calor, doada pelo corpo A, é igual à quantidade de energia térmica, calor, recebida pelo corpo B. Então, os módulos são iguais. Por que eu estou falando de módulo igual? Porque o corpo que doa perde energia, então é negativo. O corpo que recebe energia é positivo, tá? Então aqui os módulos são iguais, tá certo? Vamos lá de novo. Então, 9 unidades de energia no corpo A, elas migram para o corpo B e acontece o equilíbrio térmico.
Tudo bem? Então, a energia que um corpo perde é a que o outro ganha. Isso vai acontecer até atingirem um equilíbrio térmico. Certo? Vamos generalizar um pouquinho isso daqui agora. Vamos expandir esse raciocínio. Tá? De novo aí, eu vou pôr a legenda para vocês. Ó, as paredes adiabáticas. O meu corpo quente agora é esse corpinho azul. Vocês não estão vendo ali as legendas, mas não mudou muita coisa de antes. O corpo frio é esse corpo verde. E por fim, outro corpo frio, aqui eu estou colocando 2 corpos frios e um corpo quente, é o corpo C, tá certo? Olha só, de novo essas coisas neuróticas aqui representam a energia, tá certo? Aqui a gente pode contar, temos 15 unidades, vamos ver se eu não estou viajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Então o corpo A está quente, ele vai doar energia, tá certo? Ele vai doar essas 15 unidades de energia aí que eu vou chamar de calor. Vejam que aqui eu já adotei o sinal negativo, tá? Negativo porque ele está doando essa energia. Está doando essa energia, então fica negativo. Ele doou 9 unidades de calor para o corpo B, tá certo? Então o corpo B ganhou 9 unidades. E ele doou as outras 6 unidades de calor para o corpo C. Tudo bem? Então, ó, faz uma soma rápida. QA, QB e QC. Menos 15, mais 9, mais 6. Quanto tem que dar isso daqui? Né? Lógico que eu estou pensando no equilíbrio térmico. Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais e a quantidade de calor trocada no sistema é igual a zero. Você soma todas as quantidades e dá zero. Tá? Vamos retomar mais uma vez. Eu tenho 15 unidades aqui. Dessas 15 unidades, 9 vão para o corpo B, 6 vão para o corpo C, certo? Então, eu tenho 15 em A, dessas 15, 9 vão para um, 6 vão para o outro. O que vai acontecer? No equilíbrio térmico, então, a quantidade total de calor entre A, soma de B, soma de C tem que dar zero, e os corpos atingem a mesma temperatura. Então, eu faço essa transição de cor aqui, só para vocês entenderem que as temperaturas foram iguais. Tá bom? E por fim, generalizando, para um sistema isolado com N corpos, em equilíbrio térmico, o calor de A mais B mais C, mais seja lá quantos corpos forem, até chegar em N tem que dar zero, ou ainda a somatória de 1 até N, em que N tem que ser zero. E os calores, Q de A, ou a temperatura aqui, né? Perdão, a temperatura A, B, C, a temperatura N vão ser sempre iguais à temperatura de equilíbrio. Maravilha, gente? Agora eu vou começar exercícios aqui. Eu espero que você dê um pause aí no vídeo, vai lá para os exercícios, tenta resolver, certo? A hora que você chegar numa conclusão ou realmente precisar de um socorro, você volta para a aula. Antes disso, não. Tudo bem? Vai. Vai? Foi? Então, beleza. E aí? Voltando então depois do seu exercício, eu dessa vez já coloquei aqui para vocês na apresentação, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Vamos lá para o primeiro exercício. Tá? Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para a água, da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água retirada, água aquecida, com a água à temperatura, que é de 25 graus Celsius, né, da temperatura ambiente. Qual a razão entre a massa quente e a massa fria para a mistura? Então, peraí que eu vou pegar papel da câmera e a gente já continua. Bom, continuando aqui, eu vou anotar os dados que nos foram fornecidos. Opa, não mudei a câmera. Aí, ó. Vamos lá. Eu vou anotar os dados que foram fornecidos e a gente vê o que faz. Olha só, a temperatura do corpo A é de 70 graus Celsius. Esse aqui é água quente.
a temperatura do corpo B, que é o corpo frio, é de 25 graus Celsius, tá certo? Mas nós queremos uma temperatura de equilíbrio de 30, que o exercício está fornecendo. 30 graus Celsius é a temperatura ideal para o banho, tá bom? Agora, esses são os dados. Até isso é isso que ele nos dá. E o que a gente tem que resolver, tá? Aonde vai a nossa resolução? Qual é a proposta do exercício? A proposta do exercício é encontrar a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, tá? A razão massa de água quente, a gente chamou o corpo A de quente e o corpo B de corpo frio, tá? É isso aqui que a gente tem que descobrir, certo, gente? Dados e a nossa proposta, o que o exercício pede. Agora vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Trabalhar em cima disso. O que foi visto na explicação da aula? Que o calor do corpo A mais o calor do corpo B tem que ser zero. Tá? O calor de B e mais o de A tem que ser zero. Aí agora uma coisa importante aqui. Lembrando das duas aulas anteriores, que a gente fala de calor sensível e calor latente. Água 70 graus para 30 tem mudança de fase? Não, só mudança de temperatura. Então o calor de A eu vou calcular apenas pelo calor sensível. Certo? E o corpo B de 25 para 30 tem mudança de estado? Também não. Se não tem mudança de estado, é só calor sensível. Tá bom? Aqui a variação de temperatura em A e aqui em B. Ó, aqui, calor de B. Tá? Calor específico sensível de B. Bom, se eu tenho que trabalhar essa igualdade agora, eu substituo o que está aqui. Tá bom? Mas antes de fazer isso, eu só quero conferir com vocês quais são as variações de temperatura. A variação de temperatura em A é a temperatura final menos a inicial, tá certo? Então, para A, aqui a gente tem 30 graus Celsius e aqui 70 graus Celsius. Então, a variação de temperatura em A foi negativa em 40 graus Celsius, tá certo? Repete esse raciocínio que você vai achar que a variação de temperatura de B aqui no equilíbrio é 30 e aqui é 25, tem uma variação de temperatura de apenas 5 graus, porém positivo. Bom, sem mais delongas e enrolação no exercício, vamos resolver aqui substituindo tudo que a gente tem nesta formulinha agora. QA mais QB igual a zero, tá certo? Eu vou substituir a expressão geral primeiro. MAC delta θ A mais MBC delta θ B. Isso vale zero. Agora, presta atenção, vocês viram que eu não pus nem CA nem CB aqui. Por que eu não pus nem CA nem CB? Porque isso aqui é água, os dois corpos são água, então o C é igual para os dois. Eu posso dividir e já tirar eles da expressão. Tá bom? Então, vamos que vamos. Massa de A delta θ A é igual a menos massa de B delta θ B. Certo? Substituindo todo mundo agora, ou melhor, já isolando as razões, né, da forma que a gente quer. Massa A, massa B, ó, isto aqui é o que é pedido lá em cima, massa de A sobre massa de B. Vai ser igual a menos variação de temperatura em B sobre variação de temperatura em A. Temos aqui as variações de temperatura. Em B, 5 graus Celsius. Em A, menos 40 graus Celsius. Tá certo? Como eu tenho negativo aqui, tudo aqui vai ficar positivo.
eu vou dividir 1 sobre 8. Graus Celsius também cancelou. Lógico, a razão tem que ser adimensional. Então, fechamos que massa de A sobre massa de B é 0,125. Certo, gente? E 0,125, aqui consta para mim que é a letra B. Maravilha, gente? Vamos para o próximo exercício. Façam aí de novo uma pausa e tentem resolver o próximo exercício. Ó, gente, no exercício 2 aqui, no gráfico a seguir, a curva 1 representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180 graus Celsius e a curva 2, o aquecimento de certa quantidade de um líquido a partir de 0 graus. Então, olha aqui, gente, 180 graus, resfriando até 80 graus, e para isso ele está doando 5.000 joules, 5 kJ. Já o líquido, ele tem temperatura 0 e vai chegar até a temperatura 60, e para isso ele está recebendo 9 kJ, 9.000 joules, certo? Então essas são informações que a gente vai obter no gráfico, tá? A partir da temperatura inicial a gente olha para o gráfico. Se colocarmos num recipiente termicamente isolado a mesma quantidade daquele líquido a 20 graus Celsius e o bloco a 100 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio do sistema líquido 1 e bloco, líquido 1 mais bloco, será de aproximadamente... Bom, então vamos mudar as câmeras aqui de novo e vamos para a resolução do exercício. Aí vocês podem ver que eu já estou com a minha folhinha aqui posicionada e é legal a gente anotar os dados novamente. Quais são os dados desse exercício? Bem, a temperatura inicial do bloco é de 180 graus Celsius, certo? E a temperatura, aqui a temperatura do líquido inicialmente 0 graus Celsius. O que eu comentei no outro exercício é que ele não fala nada de mudança de estado, tá bom? A gente vai levar tranquilo pensando que está tudo na mesma fase. O bloco sempre sólido, o líquido sempre líquido, tá bom? O que mais nós sabemos, o que é dado aqui também, que a temperatura final desse bloco, eu vou pôr um linha aqui para indicar o final, será de 80 graus Celsius. E a temperatura final do líquido será de 60 graus Celsius. Isso a gente obteve lá no gráfico, tá? Já vamos ganhar um tempo aqui e resolver direto a variação de temperatura do B. A variação de temperatura do B foi de menos 100 graus Celsius. Ele esfriou de 180 para 80, o corpo teve que reduzir em 100 graus Celsius, tá? Menos 100. E a variação de temperatura para o corpo A foi de 60 graus Celsius. Positivo por quê? Porque ele saiu do 0 e chegou em 60, aumentou em 60 graus. Agora aqui, ó, o seguinte, esses dados não vão ser usados na resposta, porque ele vem aí com uma semi-sujeira com vocês, uma semi-sacanagem, e ele vai dar uma segunda rodada de dados. Tá? Eu vou chamar aqui de dados 2. Ele fala que esse bloco inicialmente vai estar a 100 graus Celsius, certo? E ele fala que o líquido vai estar inicialmente a 20 graus Celsius. E é a partir daqui que ele quer encontrar a temperatura de equilíbrio, tá bom? Então, essa aqui também já é a pergunta, né? Ó. Então, para explicar os dados 2, eu já vou para a pergunta do exercício, né? É isso aqui que ele quer da gente, tá? É isso que ele está perguntando, a temperatura de equilíbrio. Então, eu preciso usar a primeira rodada de dados, usar o gráfico, para encontrar aqui alguma coisa que me ajude a resolver a segunda parte do problema, tá bom? Então, eu vou chamar de dados 1, tá? E vou dividir o exercício aqui em parte 1 e parte 2, tá? Na parte 1 eu estou usando os dados de 1 e na parte 2 eu vou usar os dados de 2.
Então vamos lá, parte 2. O que eu vou achar? O exercício não me dá massa dos corpos e nem me indica calor específico sensível. Vejam, eu não tenho massa, mas eu também não tenho calor específico sensível. Pausa para reflexão. Isso mesmo, gente esperta. A massa vezes o calor específico é a capacidade térmica. Tá? Então eu vou ter que encontrar a capacidade térmica tanto do corpo A quanto do corpo B. Na parte 1, desculpa aí galera, corrige aí, ó. Isso aqui é parte 1. Ô, saudades de passar a mão na lousa e apagar esses errinhos besta, né? Mas enfim, isso aqui é a parte 1. O que eu vou fazer agora? Encontrar o calor específico, a capacidade térmica de A e de B com os dados de 1, para depois, na parte 2, matar o problema. Certo? Vamos lá, sem enrolar mais com vocês. O calor do bloco vai ser igual a capacidade térmica do bloco vezes variação de temperatura. Então, a capacidade térmica do bloco, quem será? Calor sobre variação de temperatura. O que nós temos aqui de informação? A gente leu no gráfico quanto ele perdeu de calor. Ele perdeu 5.000 joules. Tá? 5.000 joules. Para qual variação de temperatura? Para uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Isso aí simplifica aqui, ó, que ficou fácil. Negativo, negativo, deu positivo. Então, nós temos que a capacidade térmica de B é de 50 joules graus Celsius. Joia? Vamos repetir esse processo para o corpo A, para o líquido, né? Então, o calor do líquido, calor latente do líquido, variação de temperatura do líquido. Capacidade térmica do líquido é calor do líquido, variação da temperatura do líquido. O que vai ter aqui para a gente? A quantidade de calor que ele recebe é de 9.000 joules e a variação de temperatura 60 graus Celsius, tá bom? Simplifica aqui no que dá. 9 dividido por 6 vai dar 1,5. 1,5 vezes 2 aqui, 150 joules graus Celsius. Bom, agora nós já temos a capacidade térmica dos dois corpos. Essa aqui é a capacidade térmica do líquido. Está aqui a capacidade térmica do corpo B. Agora eu retomo lá a primeira parte do exercício. Agora eu vou para a parte 2 da resolução. Parte 2. O que a gente faz aqui? A gente vai falar que o calor trocado por A mais o calor trocado por B vale 0. Tá bom? Lembra, gente, que estou na segunda parte. Eu quero achar a temperatura de equilíbrio agora, partindo de 100 e partindo de 20. Tá bom? A primeira parte eu resolvi. Eu vou usar só essas informações aqui, ó. Eu vou usar essas informações agora, que eu estou grifando aqui de novo para vocês. Tá bom? Vamos lá. Calor de A vai ser a capacidade térmica. É bloco e líquido, tá? Bloco e líquido. Então, a capacidade térmica do bloco, a variação de temperatura do bloco, mais a capacidade térmica do líquido, variação de temperatura do líquido, tem que ser 0. Quanto a gente tinha calculado para o bloco? Isso aí, 50 joules por graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Bom, se o sistema vai atingir o equilíbrio, ele vai migrar para a temperatura de equilíbrio, que é o que estava indicado ali, inclusive, agora de pouco. Temperatura de equilíbrio menos 100, que é a temperatura inicial desse cara. Para o líquido, 150 joules graus Celsius, vezes θe,
menos a temperatura inicial dele, 20 graus Celsius. Isso aqui vai para zero, tá? A gente simplifica aqui alguma coisa, ó. 150 joules graus Celsius, 150 joules graus Celsius, 50 joules graus Celsius, cabe aí dividir tudo por 50 joules graus Celsius. Aí aqui fica 1 e aqui fica 3, tá bom? Feito isso, a gente vai para a distributiva. 1 vezes θe, menos 1 vezes 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Mais, aqui, ó, 3 vezes θe, 3 vezes θe, 3 θe, menos 3 vezes 20, menos 60 graus Celsius. Isso aqui vale zero. 3 θe com θe, 4 θe, igual aqui, ó, menos 160, vai para o outro lado, 160 graus Celsius, θe vai ser 160 graus Celsius sobre 4, temperatura de equilíbrio 40 graus Celsius, tá bom? E como eu disse na outra, aqui para mim consta como resposta letra C, indicando 40 graus Celsius. Joia? Pois é, esse aqui foi o jeito difícil de resolver o exercício. Esse foi o caminho longo, tá certo? E eu usei porque ele trabalha bastante do que a gente discutiu na aula. Agora eu vou mostrar um jeito prático para vocês resolverem. Sempre que tem gráfico, a gente pode buscar alguma alternativa gráfica, alguma outra forma de resolver o exercício, tá bom? Observem aqui o que eu vou fazer. Eu já deixei desenhado o gráfico para vocês, para a gente não perder tempo. Mas vocês podem verificar que é exatamente o gráfico do exercício, tá certo? Exatamente o gráfico do exercício. O corpo A partindo de 180 até 80 com uma perda aqui de 5 kJ e o corpo 2, que é o líquido, de 0 até 60 graus. Tá? O mesmo exercício. Agora, qual é o truque? Qual é o truque? É esse, gente. O truque é esse. Quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Isso aqui é uma função de primeiro grau. E isso daqui é o coeficiente angular. Se ele é o coeficiente angular, ele vai estar medindo a inclinação da reta, tá certo? E ele não vai mudar do corpo para corpo, ele muda do bloco para o líquido, mas o bloco sempre vai ter a mesma capacidade térmica. Então, o que eu vou fazer? Fazer esse truque aqui, ó. Eu vou voltar para o gráfico e perceber que ele diminui em 100 graus a temperatura para cada 5 kJ liberado. Então, se o corpo começou em 100, não foi isso que o exercício falou? Ele começou em 100, eu vou fazer em lápis aqui, depois eu passo a caneta de forma mais firme para vocês. Olha só, o corpo começa em 100, se ele vai reduzir essa temperatura em 100 graus, ele tem que perder 5 kJ, a mesma quantidade de variação de temperatura para a mesma quantidade de calor. E aqui, se ele vai começar do 20, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Por que a mesma coisa? Porque de 0 para 60, ou seja, ele ganhou 60, aumentou em 60 graus de temperatura para 9 kJ. Então, se ele vai começar em 20 para 9 kJ, ele tem que terminar em 80. Tem que terminar em 80, certo? Bom, por que eu fiz aqui a lápis? Porque a partir do momento que as duas retas se encontram, não existe mais troca térmica. Então, eu vou parar aqui. Ó, então, o lápis aí que eu posso apagar para vocês. Olha só que bonitinho. Agora sim, definindo. Presta atenção, ó a mágica. O que acontece quando as temperaturas são iguais? É isso aí, acertou. Quando as temperaturas se igualam, a gente tem um equilíbrio térmico. Então, a partir daí, na verdade, a partir daqui o sistema para, né? Ó, eu apaguei e fiz bobeira ainda. A partir daqui o sistema para. E eu vou, neste ponto,
ter uma troca de 3.000 kJ e uma temperatura de 40 graus Celsius, certo? Então isso aqui é a temperatura de equilíbrio. Fechou, turma? Boa? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a próxima aula da próximo exercício, né? Então eu vou para o próximo exercício da próxima aula. Essa aula aqui é curtinha, a próxima é só exercício, é só continuar no ritmo. Maravilha? Só que antes disso, para aí o vídeo e volta daqui 5 minutos depois de você ter resolvido o problema. Retornou? Eu também retornei aqui com você. Então esse é o primeiro exercício da aula seguinte. Vamos lá resolver isso daqui. A nossa aula já está bastante longa, vamos dar um gás aqui. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores da compra da garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, a notificação desse selo de garantia e como é que funcionaria isso. Então, o A vai ter uma variação de temperatura menor que 10%, B entre 10 e 20 e assim vai, né, que é o quadro que está representando aqui. Para atribuir uma categoria a um modelo de uma garrafa térmica, são preparadas e misturadas em garrafas 2 amostras de água, uma 10 graus e outra 40 graus, numa proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então, gente, foi feita a leitura aqui para explicar o contexto aqui desse selo e os dados estão nessa parte aqui, ó, no último parágrafo. Ele dá a temperatura da água e a proporção de 1/3. A outra aqui 40 graus na proporção de 2/3. Tá certo? Com esses dados a gente vai encontrar uma temperatura de equilíbrio e depois comparar com a temperatura medida. E a gente vai ver o quanto variou essa temperatura nessas 16 horas. Nessas 6 horas. Tá? Porque a troca térmica, a hora que você mistura as duas águas, é praticamente instantâneo o equilíbrio térmico, tá bom? Ainda mais que a convecção é bem eficiente aí. Então, eu vou chegar numa certa temperatura de equilíbrio, vou calcular essa temperatura e depois comparo com 16 graus e vejo qual selo a garrafa merece. Belezinha? Bem, gente, estou aqui de novo. Então, o que nos foi dado? Tá? Quais são os dados? Temos que a temperatura, vou chamar A, é de 10 graus Celsius e a temperatura da porção B é de 40 graus Celsius. Tudo bem? Na proporção de 1/3 de água fria, então a massa de A é 1/3 de M e a massa de B, na proporção, estou lendo aqui, né, de 2/3. 2/3 de M. Essas são as proporções. O que ele pede? Ele pede a temperatura de equilíbrio. Tá certo? Não é a resposta final ainda. A gente tem que ver a variação. Mas vamos com calma nesse exercício, que ele segue algumas ordens de raciocínio. Então ele pede a temperatura de equilíbrio. Vamos calcular isso? Então vamos lá. A temperatura de equilíbrio vai ser obtida por essa expressão aqui. Calor de A mais calor de B igual a 0. Né? Que é o truque da aula aí. Então, massa de A, calor específico de A, vezes variação de temperatura de A, mais massa de B, calor específico de B, variação de temperatura de B, igual a 0. Aqui eu não me preocupei em pôr C de A e C de B, porque eu tenho água nos dois casos. Já discutimos isso, é o mesmo calor específico para os dois corpos. Cancela. Substitui o que foi dado agora. 1/3 de M
1/3 de m, temperatura de equilíbrio, menos 10 graus Celsius, mais 2/3 de m, temperatura de equilíbrio, menos 40 graus Celsius. Isso é igual a zero. Novamente, gente, observem que eu tenho m e m, né? Eu não sei a massa, mas elas estão em proporções dessa mesma massa. Então, cancelo aqui, massa. Faz a distributiva aqui, ó. Faz a distributiva. θe sobre 3 menos... Ó, o 3 aqui, vamos cancelar também, né? Vamos dividir por m sobre 3, ó. Cancela isso. Cancela, aqui ele não vai aparecer, facilita. Menos 10 graus Celsius, mais, distribui aqui o 2. 2θe menos 40, igual a zero. θe com 2θe, temos 3θe, menos 50. Isso aqui vai ser zero. Tá certo? Opa! Aqui, ó, retoma lá. 2 vezes 40. Aqui, ó, vale 80. Sabe fazer distributiva? Não, Pablo? E aqui, então, essa soma, né, o valor correto para ela é 90. Tá bom? Então, a temperatura de equilíbrio, logo que eu misturo essas águas, é de 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Bom, se era de 30 graus Celsius e ela chegou em 16, né, a temperatura de equilíbrio 6 horas depois é de 16 graus Celsius. Então, qual foi a variação percentual disso? Tá? Então, aí que está a charada do exercício. Qual foi a variação percentual? Foi um pouquinho mais de 50%, concorda? Que bom que vocês não concordaram, porque daqui para cá eu vou ter uma variação de 14 graus Celsius, tá certo? Então aí eu vou fazer 14 graus Celsius em 30. Então, na verdade, a variação é um pouquinho menor que 50 graus Celsius, tá certo? Um pouquinho menor que 50 graus Celsius, o que já me permite marcar a letra D. Não é isso? Me permite marcar a letra D. Mas se você não está satisfeito com isso, letra D. Você pode fazer o seguinte, essa sua resposta vai ser, né, aqui eu estou trabalhando com um módulo, né, vai ser 14 sobre 30 vezes 100%. Bom, resolve aí que você vai chegar na letra D do mesmo jeito, certo? Opa, você não viu o que eu fiz aqui, ó. Para você chegar na resposta, você vai colocar 14 graus, que é a variação, 30, que é a temperatura original de equilíbrio, e multiplica por 100 para dar porcentagem. Tudo bem? E aí você chega na temperatura, na variação percentual de temperatura. Agora, vamos para o próximo. Opa! Aqui, próximo. Lembra, pausa aí antes de continuar, tá? Bom, voltou para o vídeo. O seguinte, em uma garrafa térmica de capacidade calorífica 80 calorias graus Celsius, há N gramas de água a 60 graus, em equilíbrio térmico com o recipiente. Nesse sistema são adicionados 200 gramas de gelo a 220 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio térmico a 10 graus. Bom, gente, então ó, vamos lá para a resolução. Fizeram aí, quebraram a cabeça, agora volta comigo. Então nós temos 3 corpos trocando calor aqui, tá certo? Um é a garrafa térmica, tá certo? A garrafa. O outro corpo que está trocando calor é a água. E o terceiro corpo que está trocando calor é o gelo, tá bom? Só que esse gelo, vejam, a temperatura de equilíbrio vai ser 10 graus, tá? A temperatura de equilíbrio vai ser 10 graus. Então, esse gelo que está inicialmente, temperatura do gelo,
inicialmente é de menos 20 graus Celsius, esse gelo ele vai de menos 20, ele vai aquecer e virar gelo a 0 graus. Para isso aqui, a gente tem que calcular o calor sensível do gelo. De 0 graus, ele vai virar água a 0 graus Celsius. Isso aqui é o calor latente. E, finalmente, essa água vai chegar no equilíbrio de 10 graus Celsius. Novamente, calor sensível do gelo. Vamos pôr um linha aqui para diferenciar. Tudo bem? Tudo bem? Olha para a água. A água não vai ter esse problema, porque ela vai sair de 60 para 10. Então, para a água é só calor sensível. E para a garrafa térmica, tá? Garrafa térmica, ela também não vai mudar de estado, só calor sensível da garrafa térmica, tá bom? Então, se eu somo o calor da garrafa, o calor da água e o calor do gelo, tudo isso tem que dar 0. Então, vamos lá. O calor sensível da térmica mais o calor sensível da água mais o calor sensível do gelo. Só que veja que o gelo tem esses 3 termos aqui, essa pacoteira. Se você está em dúvida nisso daqui, volta para a aula passada, assiste o vídeo da semana passada que está explicando isso daqui direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Calor sensível do gelo mais calor latente do gelo mais calor sensível do gelo, né? Eu vou continuar com o nome de gelo, mas agora ele já está na fase líquida. Isso aqui tem que dar 0. Pessoal, deixa eu pôr o cachorro para fora que ele vai começar a latir. Pera aí. Pronto, cachorro acomodado. Eu estou de volta aqui. Gente, eu vou terminar nesse exercício. O 3 e o 4 fica para vocês tirarem dúvida comigo depois lá no Hangout ou semana que vem, tá bom? Mas eu vou parar por aqui. Se vocês estiverem com muita dúvida, eu gravo a resolução dos outros 2 exercícios para a semana que vem. Tá joia? Mas vamos lá, já tem 42 minutos de aula e eu quero parar em 45. É só resolver esse daqui. Bom, gente, a garrafa térmica, ele não dá massa, não dá calor específico, mas ele dá a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica da garrafa térmica vezes a variação de temperatura. Para a água, ele vai dar massa, C da água, variação de temperatura da água. Agora, para o gelo, vejam que o calor específico da água, gelo e latente de fusão é um dado aí do problema também, tá? Está no enunciado, então não vou me preocupar em anotar aqui. Massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Aqui é massa do gelo vezes L, porque é calor latente. E por fim, massa do gelo vezes, aqui o gelo já está na fase sólida, na fase líquida, então eu vou pôr A, vezes variação de temperatura do gelo linha. Isso aqui é igual a 0. Ficou espremido, né? Essa expressão ela fica bem longa mesmo. Bom, mas substituindo. Vamos ter aqui 80. Gente, unidade de medida está tudo no sistema usual, tá bom? Então, a resposta que ele está pedindo será dada em gramas, tá bom? Não vou me preocupar com as unidades, senão não vai caber a expressão inteira aqui. 80. Variação de temperatura. Ele não fala que o equilíbrio é 10? Então, é 10 menos 60, que é a temperatura inicial aqui da térmica. Ah, mas ele não fala da térmica, ele só fala da água. Tá, mas ele fala que a água e a garrafa térmica estão em equilíbrio, tá bom? Então aqui a massa é M, eu não conheço, calor específico da água 1, e a variação da temperatura, de novo 10 menos 60. Mais a massa do gelo. A massa do gelo ele chamou de 200, o calor específico do gelo
é meio. E aqui eu já vou direto, tá, gente? O gelo está de menos 20 e vai para 0, né? Porque o gelo funde em 0. Está aqui, ó, menos 20 para 20, para 0. Então, aqui vai dar 20. Mais massa 200, copio esse 200 de novo, vezes 80, que é o calor latente. Mais, copio de novo aqui 200, que é a massa, vezes 1. E de 0 para 10. De 0 para 10 eu tenho uma variação de 10 graus Celsius. Tudo isso igual a 0. Tá bom? Prometo que uma hora acaba esse exercício. Aqui eu vou ter menos 50, concordam? Menos 50 com 80, 5 vezes 8, 40. Acrescenta 2 zeros, menos 4.000. Mais, ó, aqui vocês veem que tem um negativo, né? Então vai ser menos 50m. Bom, aqui 200 vezes meio, 100. 100 vezes 20, 100 vezes 20, 2.000. Mais 2 vezes 8, 16. Acrescenta 3 zeros, 16.000, portanto. Mais 200 vezes 10, 2.000, igual a 0. Tá bom? Aí a gente pode começar a brincar aqui para simplificar. Eu tenho menos 4.000 ali, 2.000 aqui, 2.000 aqui. Então, essa soma dá 4.000, cancelou com aqueles 4.000. Então, sobraram menos 50m igual a 16.000. Certo? Igual a menos 16.000, porque ele passa para o outro lado da igualdade, negativo. Já vou multiplicar por menos 1 aqui. Então, a massa é de 16.000 dividido por 50. Lembra que está tudo no usual, a massa é em gramas. Simplifica aqui e vamos para a resposta. Não sei se foi com vocês que eu conversei outro dia, mas aqui, ó, dividir por 5 é mel na chupeta. Você vai multiplicar por 2 e dividir por 10, tá? Porque 2 dividido por 10 é 1/5, é o que a gente tem aqui. Então, se eu multiplico tudo isso por 2, dá 3.200. Dividindo por 10, 320 gramas. 320 gramas de água, tá certo? 320 gramas de água. Resolvido esse exercício, aí nosso tempo ficou 47 minutos de aula. É esse o tempo. Agora, já conectem imediatamente no Hangouts para a gente tirar qualquer dúvida possível. Certo, gente? Um abraço e até!